Muito bom dia. Vamos então dar início à reunião ordinária pública do dia 26 de janeiro do ano 2016. Entrando-se no primeiro ponto, a audição do público, não havia ninguém inscrito para falar aqui nesta reunião de hoje. Segundo ponto, período antes da ordem do dia, alguns senhores vereadores têm alguma questão para colocar? Eu sou Presidente. Faz favor. Ora, tal como comprometi na última reunião, antes de mais, bom dia a todos, peço desculpa, em apresentar uma declaração de voto relativamente à ausência na ata da minha intervenção relativa à questão do assunto relacionado com as explorações agropecuárias do Conselho. E então passo a ler. Os vereadores do PSD lamentam o facto de a intervenção feita pelo vereador Rogério Duarte na reunião de Câmara Pública do passado dia 22 de dezembro de 2015, relativa à discussão de reconhecimento de interesse público das explorações agropecuárias do Conselho, não ter ficado lavada em ata. Assim sendo, reserva-se-lhes o direito de ajuizarem e considerarem que tal facto é revelador de que, ao atual Executivo Camarário, lhe interessa esconder e apagar da memória de São Pedrense a precipitação havida na gestão daquele assunto. O alarmismo criado em todo o Conselho, através de uma comunicação indevidamente enviada pelo Sr. Vereador Francisco Matos a muitos São Pedrense, não nos pode deixar indiferentes pelo facto de ser uma matéria demasiado sensível. Por isso, consideramos importante o facto de ficar registado em ata que o vereador Rogério Duarte reprovou a metodologia utilizada pela Câmara Municipal na comunicação enviada a vários agricultores do Conselho que apenas criam animais para consumo próprio e foram contactados para regularizarem as suas explorações quando elas não existem. O vereador sugeriu que fosse feito um pedido de desculpas a quem foi alvo desta incúria, ou dessa incúria. Doutor Girão, eu se quiser depois posso enviar-lhe isto em formato digital, ou prefere ficar assim? Pode ficar já? Ok, então faça o favor. Se puder passar. Já agora, peço desculpa, ainda não terminei. Já agora, e na sequência desta declaração para a ata, eu gostava de saber o que é que tem sido feito no sentido de corrigir esse lapso da Câmara Municipal. Agradecia-lhe me respondesse, por favor, se de facto deram atenção à minha proposta, no sentido de pedir desculpa às pessoas que foram incomodadas com esse assunto, porque acho que merecem esse pedido de desculpas por parte da Câmara Municipal. Sr. Presidente, dá licença. Eu considero que o grande incómodo é a ignorância e não o saber. As pessoas, mesmo não sabendo, já tinham tido um ano e uma semana para saber por quando a lei, o decreto, tinha já um ano. A Câmara, como sabe, não era obrigada de modo nenhum a avisar seja quem fosse sobre esse assunto. Podia-se ter fechado no seu conhecimento das obrigações dos exploradores da pecuária, como fizeram, aliás, algumas câmaras vizinhas. Não foi essa a metodologia que seguimos. Foi avisar as pessoas de que havia um decreto-lei que os obrigava a regularizar até o dia X, ou a pedir a regularização até o dia X, das suas explorações pecuárias. Sem alarmismo absolutamente nenhum. Não vi ninguém, desculpa a expressão, dar o fanico por saber que tinha que regularizar a sua exploração. Não houve alarmismo. Agora, por um lado diz que avisámos, por outro lado diz que há incúria. Incúria em quê? Ou pergunta se houve incúria na reposição
das obrigações de regularizar as situações da qual estavam excluídos alguns números de efetivos animais. É óbvio que as pessoas sabiam, e aliás o Sr. Professor, as pessoas que lhe pediram, logo informou, portanto não era necessário estar a pedir desculpa porque não houve incúria nenhuma. Se me dissesse que houve excesso de zelo, aí já poderia entender. Fomos zelosos, quisemos que as pessoas cumprissem e ajudámos-las a cumprir. Demos-lhe a declaração de interesse público para facilitar a sua legalização. Se isto é incúria, então não entendo. Pode-nos acusar sim de excesso de zelo. Dá licença, Sr. Presidente. Faz favor. Ora, muito bem. Há aqui uma tentativa por parte do Sr. Vereador Francisco Matos de tentar fugir ao ponto em que falhou. Em primeiro lugar, o senhor disse que a Câmara que não tinha a obrigação de fazer isso. Portanto, se não tinha a obrigação, não tinha nada que se meter. Ao meter-se, devia zelar pelo facto de a informação chegar a quem tinha que chegar. E foi aquilo que não se passou. E eu acho que o senhor vereador devia assumir, de uma vez por todas, que houve precipitação neste processo, houve efetivamente incúria, porque houve algum desleixo, que é o sinónimo da palavra. Como o senhor sabe que o senhor é um erudito, mais erudito do que eu não sou, eu sou um simples cidadão, e o senhor sabe perfeitamente que houve desleixo. Porquê? Porque o senhor sabe que nesta sala e noutras salas onde foram levadas a cabo assembleias municipais, um senhor que é produtor agropecuário, esse senhor é efetivamente produtor agropecuário e também é membro da Assembleia Municipal, alertou em devido tempo para que fossem dados os passos o mais rapidamente possível, porque estava-se a tratar de um processo demasiado complexo. Alertou, isto está gravado, Sr. Vereador, isto está gravado nos registros áudio, peço desculpa, áudio e vídeo. Portanto, o que houve aqui, e eu reitero aquilo que disse, é que não houve uma efetiva triagem dos processos. Os senhores, com certeza, ao contrário daquilo que o senhor disse na última reunião, que não tinha havido cruzamento de dados, eu quando falo em cruzamento de dados, refiro-me de facto à colaboração institucional de outros organismos públicos relacionados com esta matéria, e estamos a falar aqui, eventualmente, do Ministério da Agricultura. Provavelmente não posso fazer essa afirmação, que não tenho de facto informação rigorosa e não gosto de estar a levantar questões, digamos que fiquem sem estarem sustentadas na verdade dos factos. E, portanto, aquilo que se passou aqui foi, efetivamente, essa precipitação, porque foram contactadas pessoas indevidamente, e, aliás, eu levo o senhor e todo o Executivo, se quiser, a uma freguesia vizinha em que houve 2 ou 3 pessoas do meu conhecimento que desfizeram-se dos seus animais o mais rapidamente possível, e estamos a falar de ovelhas que foram vendidas a 20 euros, porque entraram, não queria utilizar aqui um termo, se calhar é muito forte, em pânico, mas ficaram preocupadas. Eu legalizar, eu quero me desfazer disso tudo. E as pessoas, de facto, ficaram alarmadas. Portanto, é isso que eu entendo que o senhor deve assumir. Portanto, houve, de facto, aqui uma precipitação, porque não houve uma triagem devidamente bem feita relativamente às pessoas que são, efetivamente, produtores agropecuários. As informações foram enviadas para todas as pessoas que tinham feito o seu registro, não como exploradores, mas como produtores. Porquê? Isto é muito fácil de entender, porque os São Pedrenses são pessoas inteligentes e sabem que foi isso que lhes aconteceu. Como o senhor bem sabe, há de alguns anos esta parte esteve proibido o abate de animais, nomeadamente bovinos, a nível particular. E as pessoas, se queriam ter um bovino, criar um bovino e depois ter a possibilidade de o mandar abater no matadouro, tinham que se registar não como, digamos, produtores, mas só como criadores. Portanto, bastava ter um bovino. E se calhar foi essa a informação que chegou à Câmara. E os senhores queriam fazer um bonito, e aliás, eu sublinho que efetivamente a Câmara, ao estar a envolver-se
foi um passo bem dado, ajudou as pessoas, sim senhor. Agora o processo é que foi mal conduzido. Digamos, o centro da minha preocupação reside precisamente aí. E os senhores têm que assumir. Há aqui pessoas que integram o Executivo, nomeadamente o Sr. Vereador Pedro Mouro, que já assumiu que houve coisas que se calhar não fez corretamente e assumiu. Eu já assumi. Porquê que o senhor não assume que este processo foi mal conduzido? Eu tenho até informação ainda mais precisa, mas não quero estar a falar em pessoas, porque não é elegante da minha parte, em que houve até um esforço de colaboração e que se calhar a porta da Câmara não esteve suficientemente aberta. Porque nós interessa-nos de facto. Eu recordo que o senhor, no dia 30, disse as pessoas ainda têm a tarde de hoje e o dia da manhã, estamos a falar do final do ano. E entraram aqui documentos, ou saíram declarações com a data de 4 de janeiro. A verdade ou a mentira? Se for mentira, eu, numa reunião pública, virei cá pedir desculpa. Se for verdade, digo, porque senão eu vou à procura dessas declarações, depois vou exibir lá aqui. Depois não se queixem que eu quero... Não, eu estou aqui, como já disse na última reunião privada, para esclarecer o São Pedrense. E as matérias que eu não vi suficientemente esclarecidas por parte do Executivo Camarário, eu não desisto. Isso podem ter a certeza, porque eu fui eleito precisamente para representar aqui o São Pedrense e para os ajudar a entender os mecanismos de funcionamento da Câmara Municipal e dos seus assuntos. E, portanto, eu não abdico disso. Eu acho que se ficaria muito bem ao Sr. Vereador assumir aqui que o processo foi mal conduzido. Ponto final. E não vale a pena estarmos outra vez, porque todas as pessoas já entenderam, porque as pessoas vão ouvir isto, vão ver, e sabem que isso é realidade, porque as pessoas receberam as cartas. Agora, o que a mim me incomoda, e também já aconteceu, sabe que eu também ando misturado no meio das pessoas e gosto, e onde não me sinto bem. É no contacto direto com as pessoas. Ainda aqui há dias eu estava a falar, porque isto é tema de discussão em várias situações. E eu ouvi, senhor, olha, telefonaram-me da Câmara, sim senhor, a perguntar, olha lá uma coisa, quantos animais que o senhor tem? Olha, tenho 3 ovelhas, tenho não sei o quê, tenho um vitelo que eu vou matar não sei quantos, então deixe estar, não se preocupe. Mas tenho outras situações de pessoas que não foram contactadas, e aquilo que eu propunha ao Executivo Camarário era que pegasse nesses processos todos, das pessoas que foram, e fizessem uma visita pessoal, fossem tranquilizar as pessoas, para as pessoas não andarem a vender as suas cabeças de gado ao desbarato. Porque as pessoas estão a desistir. Nós, em vez de estarmos a estimular, digamos, a criação dos animais, não estamos a contribuir para que as pessoas se desfaçam já dos poucos animais que têm. Eu acho que isso que é mau. Portanto, resumindo e concluindo, não vamos estar aqui a problematizar mais esta situação. A Câmara que dê um passo em frente e rapidamente, que vá junto de todas as pessoas que contactou e esclareça a situação. E ponto final. E avançamos e vamos querer é que muita gente crie muitos animais para evitarmos estas polémicas que são aí mediatizadas pela carne de suíno espanhol e não sei mais. Vamos apoiar os produtores da nossa terra, ajudá-los a que as pessoas andaram a pagar taxas que são significativas, vieram para aqui, perderam os seus dias, foram enviados ali reencaminhados para a ADS, quer dizer, ficou para aqui uma balbúrdia dos diabos desnecessariamente. Portanto, eu deixo como recomendação, situações futuras, sim senhor, a Câmara deve associar-se e é um dos papéis da Câmara Municipal, a estar perto dos cidadãos, ajudá-los, mas com cuidado com aquilo que se faz. Vamos fazer, de facto, uma aferição. Os passos todos têm que ser dados da melhor forma possível. Tenho dito. Cuidado com o que se faz, sim, e cuidado com o que se diz. Porque, tirando o alarmismo e a incúria do qual já falei, sabe que a informação rigorosa é aquela que vem do decreto-lei. E o decreto-lei custa-lhe ouvir, mas escusa de estar a fazer essa área. O decreto-lei é conhecível por toda a gente. E as entidades que dão apoio aos agricultores aqui em São Pedro também o conheciam e fizeram o quê para alertar os produtores? Eles lá saberão. Nós procurámos dar uma informação rigorosa ao ponto de enviarmos o tal papel tão esquisito de que falou, tão difícil de que falou, que nos foi ao fim e ao cabo enviado pela Direção Regional da Agricultura, da Agricultura e Florestas. As declarações que têm sido
feitas quer por particulares, quer por pessoas que têm alguma responsabilidade pública, têm sido maioritariamente de apoiar a Câmara na iniciativa que tomou em avisar os produtores de animais. É evidente que só o cumprimento desta norma de procurar o interesse público não será suficiente para, como sabe, ou saberá, porque deve ter lido o decreto, para legalizar as explorações. Cada exploração será analisada caso a caso pelas entidades e, nas situações em que entra a Reserva Ecológica Nacional, ou entra o PDM, ou a Reserva Agrícola Nacional, nessas situações a Câmara também fará parte do grupo que vai apreciar os pedidos. Não sei se sabia. Mas se não sabia, fica a saber. Não é disso que estamos a falar, Sr. Estamos a falar da informação rigorosa. E isto é que é a informação rigorosa. É o que está escrito no decreto-lei. Para quem tem uma ovelha e um cabrito. Não. Então só eu para eles assuma isso. Quem tem uma ovelha e um cabrito saberá melhor o que lhe fazer do que eu. Mas são os senhores isso. Escuso de estar aqui a falar sobre a ovelha e o cabrito, ou sobre o papel que as pessoas terão ou não recebido. E com isto eu encerro este assunto. Está tudo esclarecido, mais ou menos. Sr. Presidente, peço só mais... Eu só quero lembrar o seguinte, é que temos 60 minutos para o período antes de ordem do dia. Se esgotarem os 60 minutos a discutir as cabras e os cabritos, meus senhores, não haverá tempo para discutirem outros problemas. Muito bem. Agora Vamos escolha. discutir as cabras e os cabritos, que é esta importância que o Sr. Presidente dá a esta matéria. Não, é que o Sr. Vereador Adriano Azevedo também quer falar. Não sei o tempo que vai intervir. Desculpa, agora vocês, entre vocês, coordenem o vosso tempo. E depois não digam que é o Presidente da Câmara que não vos deixa falar. Muito bem. São 60 minutos o período antes de ordem do dia. Muito bem. Ora, vamos lá ver. As cabras e os cabritos não são para subestimar. As cabras e os cabritos são para esclarecer, pura e simplesmente, o Sr. Vereador, que já lhe disse aqui, por 3 ou 4 vezes, que fez bem em enviar as comunicações e para refere o despacho. Toda a gente já percebeu o despacho, Sr. Vereador. Toda a gente já entendeu. O decreto. A única coisa que está aqui em causa foi a precipitação do Sr. Vereador em enviar aquela documentação exaustiva para pessoas que não são produtores agropecuários. E a sua obrigação é ir esclarecer de uma vez por todas essas situações. E fiquem tranquilos, senhores, que isto não é convosco. Eu enganei-me. Isto está o problema resolvido. Para que é que o senhor depois vai referir aqui, digamos, um suporte legal para isso? Não é disso que estamos a falar, homem de Deus. Nós estamos a falar, de facto, no erro. E o erro tem que ser corrigido. Ponto final, não adianta. Estamos a bater mais o saguinho. Erro seria se a Câmara se fechasse em copas como outras e não avisasse ninguém de que era preciso legalizar as explorações. E lá estamos nós Sr. Vereador Adriano Azevedo, faz favor. Ora, muito bem. O meu tema tem a ver mais com questões de princípio do que com questões tão reais como aquela que acaba de ser discutida. E gostava de começar por o seguinte. No próximo mês de abril, nós fazemos 42 anos de democracia em Portugal. Temos um regime democrático consolidado, alicerçado no Estado de Direito com valores determinantes, aceitos e respeitados por todos os portugueses, nomeadamente aquilo que tem a ver com a tolerância, com a cooperação, com o compromisso, com o respeito pelas minorias, etc, etc. Os sampedrenses sabem bem e apreciam esses valores que geram decisões justas e equilibradas. Porém, aqui e ali, quando menos se espera, verifica-se que há resquícios de intolerância, de divisionismo, de sectarismo, ou seja, é mais do que eu quero para o cimento. Foi exatamente isto que aconteceu em São Pedro do Sul com o processo da constituição das mesas eleitorais das últimas eleições para a Presidência da República realizadas no último domingo. O Sr. Presidente da Câmara, com o argumento de cumprir a lei,
nomeou de forma abusiva e sectária todos os elementos para as respectivas mesas, sem respeitar candidaturas e os próprios presidentes de junta com quem devia ter dialogado sobre este processo. Nem tampouco respeitou o histórico da composição democrática das referidas mesas. Era sua obrigação ser consensual, ser magnânime, ser democrata, no fundo, ter bom senso. Foi isso e foi para isso que o Sr. Presidente da Câmara foi também eleito. Não o foi, apesar do apelo feito por nós, vereadores, enquanto essa condição e também enquanto cidadãos. Não bastasse isso, ainda por cima andou a servir de porta-estandarte à candidatura da qual era mandatário conselheiro, mesa em mesa, confundindo as funções de Presidente da Câmara com as funções de mandatário de uma das candidaturas. O Sr. Presidente, aqui sim, com esta prática, irradiou o seu caráter político tendencioso pelo Conselho. Com este abuso de poder, uma vez mais, todos ficamos mal. O Conselho fica mal. Nós muito gostaríamos de ver o Sr. Presidente como exemplo de prática democrática. Assim, só dizemos uma palavra mais. Lamentável, a todos os títulos, lamentável este processo que ocorreu em São Pedro do Sul. Eu tenho outra intervenção, não sei se querem falar desta, se faço já as duas intervenções. Como queira, esteja à vontade. A outra intervenção tem a ver com uma questão de substância que foi já aqui discutida e também na Assembleia Municipal nos últimos tempos. Tem a ver exatamente com os coeficientes de localização do chamado IMI. Se bem se recordam, nós aqui na Câmara Municipal decidimos, em determinada altura, apresentar uma proposta para que as famílias com filhos 1, 2, 3 ou mais tivessem uma redução substancial do IMI em 2016. Na altura, a Câmara Municipal deliberou não aceder a essa nossa proposta e exatamente aprovou algo que foi, enfim, incipiente relativamente a essa redução, com valores dos mais pequenos a nível nacional. O argumento na altura, usado pela Câmara Municipal, tinha a ver exatamente porque iam ser revistos os coeficientes de localização e que esse efeito ia ser quase praticamente garantido em 2016. Nós dissemos que isso era quase impossível, quando muito isto passaria a ser uma redução em 2017. E, portanto, nós, sem termos a certeza, alertámos para essa situação e propusemos que, efetivamente, acedessem à redução em 2016 do IMI para as famílias com filhos e depois ver-se-ia, quando fosse aprovada a diminuição do coeficiente, poderia-se novamente ajustar exatamente a percentagem do IMI. Acontece que, finalmente, em final de dezembro, saiu a portaria com os coeficientes de localização e em todo o país, não foi só em São Pedro do Sul como se fez crer, foi em todo o país, esses coeficientes de localização foram ajustados àquilo que é a realidade patrimonial na altura em que estamos a viver um momento grave de crise prolongada. E é óbvio que em São Pedro do Sul não podia fugir exatamente a essa redução, aconteceu em todos os concelhos. E então o limite exatamente do coeficiente de localização ficou situado entre 0,5 e 1. Eu gostava de chamar a atenção que concelhos mais desenvolvidos que São Pedro do Sul, enfim, em que o valor, neste caso, dos imóveis, quer para habitação, quer para comércio, são substancialmente mais elevados, nomeadamente em Viseu, nomeadamente em Tondela, o coeficiente mínimo é menor que em São Pedro do Sul. Chega a ser de 0,40 e 0,35 em alguns concelhos até do Norte. Ou seja, não se percebe como é que se, enfim, quer agora tirar da cartola uma bandeira que reduzimos o coeficiente de 1,3 para 1, quando nos outros concelhos a redução foi ainda mais substancial. E mais, eu saúdo exatamente esta redução de 1,3 para 1,1. Tudo bem, vamos abranger uma série de famílias aqui na região, na zona mais urbana do concelho, mas nós não nos podemos esquecer é que o nosso concelho é um concelho extremamente rural, um concelho em que, de alguma forma, a Câmara devia pugnar
por combater a desertificação, por acarinhar aqueles que estão mais distantes exatamente da sede do Conselho e não elevar de 0,35 para 0,5 exatamente esse coeficiente. Isto é um erro, é exatamente o oposto que devia ser a prática do Executivo Municipal. Porque pessoas que vivem em São Martinho das Moitas, que vivem em Manhoce, que vivem noutras freguesias mais distantes e algumas povoações até aqui perto da vila, não há razão objetiva para se ter aumentado este coeficiente para 0,5. Porque outros concelhos, como eu já disse, inclusivamente Viseu, é 0,4, o mínimo. Portanto, nós aqui estamos a contribuir exatamente para continuar o êxito da desertificação do Conselho e nós gostaríamos aqui de dizer exatamente isso, que não é assim que se faz uma gestão equilibrada do desenvolvimento do Conselho, não é assim que se procede exatamente à fixação das pessoas, não é assim que se incentiva a construção, pelo contrário, isto tem exatamente impactos mais negativos. A juntar a isto a fraca diminuição, como eu disse na altura, das famílias com um filho ou mais a seu cargo. Por isso queria ter aqui este registro de alguma forma, de denunciar aquilo que é uma prática que, a meu ver, não é correta para quem gera os destinos do Conselho de São Pedro Sul. Muito bem, Sr. Vereador. Eu começava por lhe responder à segunda parte da sua questão e quero lhe dizer que quando se fala deve saber do que se fala e por acaso meteu-se com a pessoa errada porque até meteu-se com uma pessoa que vem da parte fiscal. E o que eu lhe queria dizer, Sr. Vereador, é que ontem no Correio da Manhã saiu na primeira página este título: IMI vai ter novo aumento. E este aumento que aqui se fala é praticamente a nível nacional. Não é aquilo que o Sr. Vereador diz, que seguimos aquilo que foi prática noutros concelhos. Não, Sr. Vereador. A prática noutros concelhos é o IMI a nível nacional subir. Isto está aqui na primeira página do Correio da Manhã de ontem. E o senhor falou em Viseu e falou em Tondela e voltou a falar mal outra vez. É que o IMI em Viseu, por exemplo, não baixou e não vai baixar tal e qual como o senhor diz. Vai aumentar 40%, Sr. Vereador. Porque as taxas que o senhor falou na taxa mínima. Mas é preciso ver que a taxa máxima é 1,40. São mais 40% da nossa taxa máxima. E isto no que diz respeito a habitações. Porque se nós formos ao comércio, Sr. Vereador, a taxa de Viseu passa de 1 para 2. É o dobro, Sr. Vereador. Forma quando se fala, é preciso ter cuidado com aquilo que se diz. Quando o senhor falou que subimos da taxa de 0,35 para 0,50, é bom que o Sr. Vereador também tenha conhecimento daquilo que se faz nos concelhos vizinhos. E a verdade é que aquilo que se passa em Valdecâmara e Arouca, nas zonas que são contínuas à nossa, são precisamente 0,50, Sr. Vereador. Eu tenho aqui o mapa e pode consultar o mapa. Agora, o que está em causa, e o senhor não pode negar, é que os municípios de São Pedro Sul, a sua grande maioria, vai pagar muito menos do que aquilo que pagava até aqui. Mas muito menos, com situações de pessoas que irão pagar menos de 30%. E aquilo que o senhor falou da questão das famílias, a questão das famílias estão a ser beneficiadas, porque todos os cidadãos irão ser beneficiados, não apenas as pessoas que têm filhos, mas todos os cidadãos em geral, não apenas aqueles que têm filhos. De forma que, quando o senhor diz que aquilo que nós fizemos aqui em São Pedro Sul foi a nível nacional, não foi, Sr. Vereador. Porque a nível nacional o grosso subiu. Não é verdade isso. Não, então prove-me o Não contrário. é verdade. Eu tenho-lhe aqui a Você prova. deve ter a portaria. Eu tenho-lhe aqui a consulta- prova. O senhor agora consulta a prova o portaria, contrário. Consulta a portaria. Ó, Sr. Vereador, E veja. quando o senhor falou, eu estive calado. Está bem, mas Agora estou eu a falar, o senhor faz Dizer toda vez as que esteja neiras calado. aqui, eu não Eu vi. tenho aqui os elementos comigo e provo-me. E estão aqui. Então prova Todo lá, o distrito. prova lá, diga aí, a Sim, diga. taxa em visão mínima, quanto é? Visão mínima é 0,40. Então, e quanto é São Pedro Sul? É 0,50. Então o que é que aconteceu? Então, isso, São Pedro Sul passou olha, para então agora diga-me a 0,50. máxima. Então agora vá para a máxima. Até quer de São comparar a Pedro Viseu Sul, com São desculpe. Pedro? Quer Não, comparar a Viseu com taxa São de São Pedro? Pedro Sul é 0,40. Quer comparar o comércio de São Pedro com Viseu? 1,0. Quer comparar a indústria de Se me São deixar Pedro que continuar não a existe falar, com Viseu? quer Então falar, pronto. falo. Opa, Pronto, então não diga quer falar, disparates. falo.
Não esteja aqui agora a dizer. O senhor estava a falar da taxa mínima. Foi a única taxa que Foi subiu. aquela que eu condenei. Foi a única taxa Não que é subiu. essa, Isso é essa que é foi a nas taxa, freguesias foi a mais taxa mínima. distantes. Agora, desta tabela toda que aqui tenho, o senhor foi apenas falar na única que subiu. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 que baixaram, senhor vereador. O senhor não fala nas 13 que baixaram. Baixou a nível nacional. Desculpe, Baixou a nível nacional. não baixou a nível nacional porque os fatores de atualização é a todo conferência a lado. cada conselho, senhor vereador. É a conferência a cada conselho. Agora, isto o segundo ponto. Falando do primeiro ponto. Falando do primeiro ponto, senhor vereador, queria dizer o seguinte. O número 1 do artigo 38 da lei, que o senhor sabe perfeitamente, diz que é competência do Presidente da Câmara a escolha dos membros para as mesas eleitorais. Queria lembrar ao Sr. Presidente da Câmara que eu próprio, enquanto Presidente da Junta, estive 16 anos na Junta de Freguesia, nunca a Câmara Municipal me contactou no sentido de eu fazer escolha dos membros ou discutir comigo os membros para as mesas. Não percebo como é que o senhor agora, ao fim destes anos todos que o senhor esteve na Câmara, se lembrou que a Câmara devia de discutir com os Presidentes da Junta os membros para as mesas. E digo-lhe mais, eu não percebo qual é a posição do PSD, mesmo a nível distrital, quando presidentes de Câmara do PSD fizeram precisamente o mesmo que eu fiz. E digo-lhe o caso concreto de Lamego, por exemplo, que é vice-presidente da Comissão Política do PSD. Eu não percebo como é que nos conselhos querem que a Câmara proceda de uma determinada forma. Em São Pedro Sul tem que ser de uma outra forma. E digo-lhe mais, a eleição para Presidente da República é uma eleição de pessoas, não é uma eleição de partidos. Como tal, os partidos não têm que ser ouvidos. E digo-lhe mais uma vez, que aliás já lhe disse, nesta escolha de pessoas para as mesas, foram escolhidas 135 pessoas, e é bom que haja rotatividade, ao contrário daquilo que tem acontecido, é bom que haja rotatividade das pessoas, para não serem sempre as mesmas pessoas a estarem presentes nas mesmas. E isto não acontecia quando as pessoas não tinham que receber dinheiro pelas suas presenças. Hoje recebem, e já há muita gente a querer ir para as mesas. É bom que haja rotatividade para que não sejam as mesmas, e posso lhe dizer, não há ninguém desses 135 pessoas que foram escolhidas para as mesas que eu tenha contactado no sentido de saber onde é que eles iam votar para Presidente da República. Como sabe, a eleição para Presidente da República, as pessoas votam em quem querem, não é nos partidos. Mas digo-lhe mais, é que há muitas mesas onde foram indicadas pessoas do PSD. E se quiser eu digo-lhe, freguesias. Pinho, Pindelo dos Milagres, pessoas do Bloco de Esquerda, Sul, Manhoce. Estas são algumas, mas também lhe arranjo mais se quiser. E o senhor falou... o senhor também falou em ter andado pelas mesas. Senhor vereador, eu, enquanto mandatário de uma candidatura, como deve saber, posso visitar as mesas eleitorais. Mas também lhe digo mais, senhor vereador, é que não foi apenas nestas eleições que eu visitei as mesas. O senhor esquece, ou provavelmente não lhe terão dito, que eu nas eleições legislativas, e não era candidato a nada, também visitei essas mesmas mesas. E digo-lhe mais, senhor vereador, irei visitar as mesas sempre que me for possível visitar. Porque a função de visitar as mesas é ver se efetivamente as coisas estão a decorrer todas bem. E dar uma palavrinha de apoio às pessoas que estão nessas mesmas mesas. É esse o sentido. Como pode calcular, não há ninguém que lhe tenha dito que eu, enquanto mandatário ou enquanto Presidente da Câmara, nesse dia das eleições, fosse a quem fosse, tivesse tido falado em candidatos presidenciais. Não há ninguém que lhe possa ter dito isso, Sr. Vereador. O ter ido visitar as mesas é um ato democrático, e aí é que está a democracia. É visitar, ao contrário daquilo que aconteceu no passado. E posso lhe dizer que os membros das mesas ficaram muito agradados por realmente o Presidente da Câmara tivesse visitado essas mesmas mesas. Mas o senhor andou a visitar as mesas enquanto Presidente da Câmara ou enquanto mandatário? Eu já lhe respondi que há poucos meses tinha visitado essas mesmas mesas enquanto Presidente da Câmara, a quando das eleições legislativas, e agora voltei a visitar as mesas na mesma forma. Exatamente. É essa confusão que era de evitar. Porque o senhor era mandatário de uma candidatura, portanto devia saber resguardar-se deste tipo de atuação. Não tenho nada contra a visitação das mesas, aliás, qualquer pessoa pode fazer, e até nós, enquanto vereadores, como sabe. Agora, há aqui coisas que é óbvio, nós não somos coerentes ou não somos, porque de repente o Sr. Presidente da Câmara disse que não sabe a identificação dos elementos que foram para a mesa, e logo a seguir disse e identifica elementos que foram para a mesa de outros partidos.
afinal de contas, sabe dos outros, não sabe aqueles que lá colocou. Enfim, uma confusão que é lamentável a todos os títulos, porque o que eu acho é o que é normal. E seja o Presidente da Câmara de Lamego, seja o de Lisboa, seja quem for. Neste caso das eleições presidenciais, em que a competência do Presidente da Câmara, ele deve ter bom senso. E basta ler aquilo que é a recomendação da Comissão Nacional de Eleições, que as mesas são constituídas exatamente por indicação ou convite do Sr. Presidente da Câmara, mas pressupõe-se ou o histórico relativo às mesas ou uma abrangência para as candidaturas, para não haver sectarismo conforme aqui aconteceu. E é notório, só não sabe isso quem não andou e quem não sabe quem esteve nas mesas. E eu acho que isso é lamentável, ficamos todos mal, o Conselho uma vez mais fica mal, e eu acho que isto que é deplorável. Quanto à rotatividade, eu acho muito bem que haja rotatividade, até acho que devemos apelar para que os partidos ou a própria Câmara, quando faz esses convites, gerem a rotatividade. Mas, ó Sr. Presidente, o senhor tem elementos indicados por si que estão há 30 anos na mesa. Então, porquê é que não fez a rotatividade aí? Há 30 anos, as mesmas pessoas. Então, que rotatividade é esta? Para uns serve, para os outros não serve. O que eu acho é que estas situações devem ter bom senso. E bom senso é uma atuação política de quem tem responsabilidades políticas e que deve gerar o mais possível consenso na sociedade. Exatamente para evitar este tipo de críticas e os comentários negativos que há sempre sobre São Pedro Sul. Quanto ao IMI, as coisas são muito claras. Eu registro, tal e qual o que aconteceu em todos os concelhos, porque o mercado é diferente do que era há 5 ou há 10 anos atrás, que houvesse, efetivamente, uma redução das taxas máximas do coeficiente de localização. Foi em todo lado que isso aconteceu. Em São Pedro Sul não fugiu à regra. Portanto, não foi nenhum coelho da cartola que a Câmara tirou. Não, faz parte da regra daquilo que é a estabilidade do mercado imobiliário. Agora, o que a Câmara fez e não devia ter feito era aumentar a taxa mínima. Porque a taxa mínima em concelhos com uma carga muito maior em termos daquilo que é a construção, manteve-se e não aumentou. No caso de São Pedro Sul, em que as freguesias rurais têm um problema de desertificação enorme, o Sr. Presidente da Câmara propõe o aumento para 0,5. Ou seja, as pessoas das freguesias rurais vão pagar mais do que aquilo que pagavam. E isso é que é condenável. Isso é que devia ter sido evitado. Nós só queremos alertar que este tipo de decisões são decisões que não voltam para trás, porque o Sr. Presidente da Câmara jamais vai propor baixar dos 0,5 para o 0,35, eventualmente vai a propor novamente para subir, e isso é que é de não fazer. Portanto, o senhor fez exatamente o inverso do que fizeram outros seus colegas, nomeadamente, já lhe disse, de Viseu, de Tondela, de todos os concelhos a norte do distrito. E isso é que nós devíamos ter feito, era dar a quem precisa. E dar a quem precisa é exatamente às pessoas, às famílias que vivem mais longe da sede do concelho. E exatamente aconteceu o mesmo, penso eu, na parte do comércio, na parte da indústria. Portanto, nós somos um concelho muito industrial e muito comercial, por isso é que, efetivamente, estas taxas mínimas aumentam. É lamentável só isso. Senhor Vereador, continua a dizer asneiras. E asneiras e mentiras. O senhor, inclusive, agora mesmo acabou de dizer que aconteceu mesmo no comércio e na indústria. E quero lhe dizer que no comércio e na indústria temos precisamente as taxas mínimas, Senhor Vereador. Não diga aqui mentiras. A única situação em que efetivamente não foram consideradas as taxas mínimas foi efetivamente para efeitos de habitação. Exatamente. E queria dizer mais, não foi o Presidente da Câmara que fixou a taxa mínima, foi o Perito Avaliador das Finanças. Outra irregularidade sua. Volto-lhe a dizer outra vez que o senhor está apenas a falar numa das taxas. Eu estou-lhe a falar em 14 taxas. Ou seja, o senhor pega apenas na única que efetivamente subiu de 0,35 ou 0,40 para 50. Eu estou-lhe a falar em 13 que baixaram. E o senhor vê uma gota d'água em 14, pega numa gota d'água, quando eu lhe estou a falar em 13 que baixaram. Mas essa aqui é substancial. E como lhe disse, volto-lhe a dizer, o senhor está-me a falar nas taxas mínimas, volto-lhe a dizer o seguinte, que só irá pagar mais quem naquelas regiões for às finanças pedir para fazer novas avaliações, o que ninguém irá fazer. Logo, todas as habitações que estão neste momento, que existem neste momento, não irão ser agravadas, e isso é outra falha sua. Todas aquelas que existem neste momento não irão ser agravadas. As únicas que poderão ser agravadas serão aquelas em que os proprietários forem às finanças pedir uma nova avaliação.
ou situações de casas novas que se venham construir nessa zona. Como o senhor sabe que no nosso país, infelizmente, e principalmente na nossa região, praticamente não existem casas novas, de forma que isto possa acontecer nesta região, serão casos residuais. Estaremos a falar em menos de casos do que tem uma mão. No que diz respeito a comentários negativos sobre o São Pedro Sul, Sr. Vereador, eu queria lhe dizer o seguinte, é que ao contrário daquilo que o senhor diz, eu gosto de ouvir é falar nos comentários positivos e daquilo que a gente quer fazer para o futuro. Olha, gostava que o senhor falasse aqui na nova etar que iremos construir a curto prazo com fundos comunitários, com verbas de 85%, investimentos superiores a 85% dos montantes. Gostaria que o senhor falasse aqui hoje, e não falou, na abertura do concurso do pavilhão multiusos para Santa Cruz da Trapa, no investimento que ronda €500 mil. Gostava que o senhor falasse aqui na ciclovia, que queremos lançar a curto prazo a candidatura de investimentos de €500 mil. Gostava que o senhor falasse aqui hoje nas ruínas romanas que iremos assinar a curto prazo o acordo para que realmente São Pedro Sul possa, finalmente ao fim destes anos todos, recuperar as ruínas romanas. E, senhor Vereador, isso é aquilo que os municípios de São Pedro Sul querem, é efetivamente pensar no futuro e a forma de desenvolver o nosso concelho. Eu só gostava de rematar, porque a gente, quando fala, efetivamente, temos que falar com objetividade e recorrendo muitas vezes àquilo que é o histórico das situações. E as obras que o Sr. Presidente enumera são todas elas de elogiar. É óbvio, quanto mais obras fizermos, melhor, e por mais que façamos, nunca as fazemos todas. Isso é o óbvio e sempre será assim. Agora, a verdade é esta. O pavilhão de Santa Cruz da Trapa já podia estar feito, podia ter sido candidatado e não foi candidatado em altura própria. Houve um espaço para candidatura e a Câmara não o candidatou. Aliás, apresentou aqui o projeto à última da hora, com ajuste direto, se bem se lembram, logo após o início do mandato deste Executivo, teve hipótese de candidatar esse projeto, que iria ser financiado eventualmente em 85% e agora vai suportar os custos na sua totalidade. Independentemente disso, o pavilhão é bem-vindo, já devia estar construído, se a Câmara fosse ágil, exatamente na candidatura que não fez. Ponto número 1. Ponto número 2. Relativamente à etar, é um projeto que também se impõe, tanto se impõe que foi uma exigência da Comunidade Económica Europeia ou da Comunidade Europeia para com o Governo Português e o Governo Português com as câmaras que tinham esse déficit exatamente de saneamento básico. Portanto, isto são situações normalíssimas que acontecem em muitos concelhos. O que eu queria ouvir falar o Sr. Presidente estão para aparecer aí investimentos na zona industrial do Alto Barro, na zona industrial de Pindelo, numa nova zona industrial, estamos a conseguir mais emprego. O senhor não leu o último Jornal do Centro, em que São Pedro do Sul não aparece nem com 0,1% de criação de emprego? Isso é que o senhor devia estar preocupado, porque essas obras são obras de Helena Caprina, são obras normais que decorrem de qualquer funcionamento de uma Câmara Municipal ou de uma Junta de Freguesia, não é nada mais do que o trivial. Eu gostava de ver, obras que alavancassem este Conselho em termos de investimento, em termos de captação de novos negócios, em termos de criação líquida de emprego. Isso é que era importante, que é para as pessoas, de alguma forma, terem aqui uma oportunidade para se fixarem, para residirem, para consumirem, para gerarem negócios. E isso é que não acontece, porque essas coisas que fala é tudo interessante e bonito, mas não chega. Estamos aquém daquilo que é desejável em termos de estratégia de desenvolvimento para o Conselho de São Pedro Sul. Só isso. Ora bem, Sr. Vereador, e este assunto é que nos interessa, isto é que são as coisas importantes, e eu, ao contrário de... não gosto de fugir à discussão e, pelo contrário, até gosto de incentivar este tipo de discussão. É isto que eu lhe queria dizer. E sobre a questão do senhor falou em pavilhão, não, podia ter sido candidatado e não foi candidatado? O senhor sabe tão bem quanto eu, até melhor do que eu, que esteve cá há muitos anos nesta Câmara Municipal, que não podíamos candidatar este pavilhão. Nós chegámos a lançar concurso desta mesma obra, mas os concursos só se lançam quando existem fundos disponíveis. E o senhor sabe perfeitamente que nos deixou 3 milhões negativos de fundos. Nós não podíamos ir lançar obras sem os fundos, e tem aqui a resposta ao porquê que não foi candidatada. É porque não havia fundos disponíveis para se poder lançar essa obra na altura em que se podia candidatar.
Depois disso, já não foi possível. Não havia fundos e agora que temos fundos é que estamos a lançar a obra. Isto é a resposta que lhe dou Mas isso sobre é a questão... mentira, Sr. Presidente. Mas é mentira o quê, Sr. Vereador? O senhor mandou fazer um projeto à Sim. última da hora Sim, à sobre última da pressão hora. para candidatar e não tinha fundos na Senhor altura. Vereador, Então, o projeto foi feito nos primeiros meses que nós entramos na Câmara. Como é que foi à Isso é última da mentira. hora, Sr. Vereador? Houve fundos e houve um Senhor espaço Vereador, próprio. não fuja à verdade, não fuja à verdade Não e diga a vale a pena verdade. estar. Nós entramos nesta Câmara Municipal em Isso é outro outubro de assunto. 2013 e o projeto foi Isso é outro executado assunto. em dezembro de 2013. Como é que o Isso é senhor outro diz? Como é que o senhor diz que nós podíamos fazê-lo? O projeto foi Diga, feito como é que nós e fizemos à pago última da hora? Nós em 2 em- meses fizemos o projeto. em janeiro de 2014. Exatamente. Não. Isso foi quando foi lançado o concurso da obra, quando havia fundos disponíveis. Mentira. O senhor está Então, enganado. havia fundos disponíveis. Ah, senhor vereador, eu provo-lhe e vou-lhe provar aqui na Então, próxima traga ação as coisas pública. para a gente ver. Na próxima ação pública eu Exatamente. provo-lhe. Então- O projeto foi feito em dezembro de janeiro, foi feito em janeiro de 2014. Sim, Dá-me licença. exatamente. Não dou licença que agora estou a falar. No que diz respeito à questão de etar, o senhor falou em déficit de saneamento. Pois, existe déficit de saneamento. Agora, a verdade é que o senhor, enquanto cá esteve, podia o ter feito e não o fez. E a verdade é que, embora haja agora possibilidades de nós realmente o candidatarmos, mas também já as havia antes. O senhor já vai E o em senhor 2 nunca anos. teve a coragem. Vai em quê? Já vai em 2 anos de mandato e até agora. Então, mas Onde é que está o ouça, saneamento? se o senhor me disser que os fundos estão abertos para Havia, saneamento, o senhor havia. diga. Deixa-me perder as candidaturas na altura. Não diga disso. asneiras, senhor vereador. O senhor está a mentir. Não O estou senhor, a mentir. as candidaturas existiam efetivamente, mas nós não tínhamos fundos para lançar as obras. Tinha É tão fundos. simples quanto isso. Não diga Era asneiras. preciso saber O é senhor gerir está a os mentir. fundos. O senhor Não, está a homem. mentir. Depois digo-lhe mais. O senhor fala em investimentos na zona industrial e criar mais emprego. Eu também gostaria. E aí digo muito sinceramente, é a única zona, é a única situação que nós não estamos a conseguir concretizar. Mas também lhe digo, não é por falta de vontade nossa. A nossa vontade é para que efetivamente já existisse, tanto em Pindelos Milagres, como o alargamento do Parque Industrial do Alto Barro. Digo-lhe, assumo aqui na frente de toda a gente e na frente aqui dos ecrãs, é a única situação que não estamos a conseguir. Mas não estamos a conseguir, não é por culpa nossa. Nós há 2 anos que andamos a tentar retificar o PDM. E ao fim de 2 Quando tomou anos, posto dizia que era um ano. era Estava aquilo, pronto, foi passava um aquilo ano. que os técnicos me comunicaram na altura. Pois, Agora, então- posso dizer que infelizmente ao fim de 2 anos ainda não conseguimos alterar o PDM. E não alterando o PDM, é escusado estarmos a falar em novas indústrias, porque infelizmente não temos terrenos para lhes ceder. Mas já existem terrenos que foram efetivamente vendidos no Parque Industrial do Alto Barro, que estão lá hoje a criar mato. Porquê que na altura em que eles foram vendidos, por exemplo, não foram criadas condições para que os empresários no prazo de 4, 5 anos não pudessem lá construir ou fossem obrigados a construir? Isso não foi previsto. E nós agora temos de estar a partir para uma situação nova. É só esta a situação. E aquelas 4 situações que eu lhe falei há pouco, e quando lhe falei na questão da etar, da ciclovia, no pavilhão multiusos, nas ruínas romanas, o senhor não venha a dizer que são obras pequenas. Estamos a falar em obras superiores a 7 milhões de euros, senhor vereador. 7 milhões de euros. E depois? E depois? Ai, para si não é nada. Não sei como é que o senhor, enquanto cá esteve, não fez coisas dessas. Fizeram Ou outras. superiores a essas. Muito superiores, muito superiores. Posso, Sr. Presidente? Faz favor. Ora, muito bem. É só para dar aqui uma chega, porque isto, quem está a ouvir, às vezes fica com os ouvidos um bocadinho incomodados. Eu tenho dito aqui várias vezes, e hoje vou reiterar aquilo que digo, é que este Executivo é característico pela tónica, ou é conhecido pela tónica da precipitação. E eu vou falar aqui 2 situações que, com esta, é juntar à que já falei hoje, mais 2. Tónica da precipitação. Ora, vamos lá ver, o que é que eu quero dizer com isto? O senhor fala aí no pavilhão multiuso, e o professor Adriano já argumentou, e muito bem. Mas eu recordo-me, quando o senhor entrou aqui na Câmara, portanto, a conversa era sempre fundos disponíveis, depois acalmou um bocadinho, já lhe faltam os argumentos, volto outra vez à questão dos fundos disponíveis. E o senhor não pode esconder a nenhum São Pedrense que, se calhar, sem fundos disponíveis, foi gastar 15 mil euros à pressa para fazer um projeto do pavilhão multiusos de Santa Cruz da Trapa. E é evidente que nós achamos interessante, sim senhor, temos que o candidatar, vamos já, os técnicos não temos tempo útil, vamos ver um pavilhão
similar e vamos dar 15 mil euros e investiram-se esses 15 mil euros. Estamos a falar, já fez 2 anos. É verdade ou mentira? O senhor entrou em outubro de 2013. Mandou logo fazer o projeto. Ora, já passou 2014 todo e 2015 todo. Para que é que foram gastos esses 15 mil euros? São sinónimo de quê? Precipitação. Mais uma vez. Portanto, é a segunda vez que falam de precipitação. E uma terceira, porque o senhor não gosta daquilo que eu estou a dizer, porque não gosta de ouvir as verdades. E mais uma precipitação, que foi aquela de que o senhor também quis esconder, mas não consegue esconder, que foi o nome da rua ali na ponte, que foi problemático e depois encontrou-se aquela situação. Terceira precipitação, só hoje. Portanto, isto é efetivamente a tónica da precipitação. Mas não adianta estar a irritar-se, que já está a ficar assim, a ficar desfigurado. Não responda, não precisa responder. Tem que aceitar, é a tónica da precipitação. E eu já estou a achar... Sr. Vereador, queria dizer que está desfigurado ou não, olha, pelo menos não precisa estar a esconder a cara. Doutora Catarina, faz favor. Mas fez muito bem em não responder. Doutora Catarina. Sim é que é. Dou-lhes parabéns, já está a mostrar uma evolução. Antes de mais, muito bom dia. Isto também, eu quero ser breve, porque já vamos alongados na hora, no período antes do dia. Mas isto é relativamente à escola, que é o segundo ciclo. E por acaso estive lá no domingo a acompanhar uma amiga minha. Catarina, desculpe, escola? No segundo ciclo. O segundo ciclo não é? É o Ministério da Educação. Não, aquela escola que fica por baixo da... É o Ministério da É o Educação. Ministério, pronto. É nossa, mas é o Ministério da Educação. Pronto. E fui chamada a atenção para uma situação que aparentemente já não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez que ocorrem situações problemáticas. Aquilo tem 3 patamares de escadas e no cimo tem são patamares, não é? São escadas. E no cimo, eu creio que se colocassem lá uma vedação, as crianças escusavam de poder cair ou terem acidentes que creio que terá ocorrido no último mês de dezembro, até com alguma gravidade. Eu, por acaso, olhei para aquilo e achei que a forma de resolver e para evitar que as crianças caíssem fosse simples, uma pequena vedação, uma vedação de 1,5 metro no cimo seria suficiente para resolver o problema. Não sei se vão fazer, se não vão. Bom dia a todos. Não sei se sabe, mas o último acidente que lá foi o meu filho que caiu. Teve um traumatismo craniano, não sei se sabia, mas pronto. Por isso eu estou mais cá à vontade também um bocado para falar nisso e não querendo... Ou seja, apesar de ter sido o meu filho, tento ser imparcial neste assunto. Mas foi só um, porque já caíram mais. Já caiu mais, pronto. E tentando ser Estavam imparcial, primeiro apesar de ter sido complicado, como deve compreender, não é? Primeiro, nós não temos controle sobre as crianças, por mais que gostássemos de o ter, é impossível. Pronto, ou seja, estas situações ocorrem. É óbvio que, olhando ali para aquele espaço, ele oferece alguma... É perigoso. Pronto, é perigoso. Mesmo que até à data nunca tenha acontecido nada. E eu compreendo isso. Aconteceu agora, pronto. Aconteceu este ano. Não, já tinha acontecido antes. Mas estamos a falar desde que foi construído o novo centro escolar. Ou seja, o que eu penso disto tudo é que, com a construção do centro escolar, os miúdos ficaram com menos espaço. Ou seja, temos uma quantidade elevada de garotos num espaço que é diminuto para o número de miúdos. E é óbvio que eles vão mais uns contra os outros e podem ocorrer estas situações. Isto não justifica o facto de, naquele sítio, realmente haver algum perigo. E depois destes casos que ocorreram este ano, o diretor do agrupamento de escolas de São Pedro Sul, o professor Zé Manel, falou comigo e disse-me: eu vou expor a situação à DGEST, e perguntou-me se da parte da Câmara haveria alguma possibilidade de ajudarmos com a mão de obra. Eu disse-lhe que desde que eles comprassem os materiais, pôr lá uma rede não é uma coisa que fique difícil, nem que ocupe muito tempo, e ele ficou de fazer essa exposição à DGEST, e a DGEST considerar que realmente que sim, que há ali uma situação que é problemática e poder resolver a situação. Agora, eu penso que esta situação
advém do facto de que realmente a escola EB23, neste momento, não tem condições para o número elevado de alunos que frequentam aquela escola, ou seja, vem mais uma vez dar força às nossas... ao que nós queremos fazer, que é a requalificação da escola secundária, como deve de ser, ou seja, com o alargamento das instalações, para poder albergar os alunos do segundo ciclo. Ou seja, eles ficaram sem o espaço onde foi construído o centro escolar e neste momento têm pouco espaço para brincar, têm pouco espaço, o que dá origem a encontrões, a quedas, é normal, são crianças, elas saem no intervalo, querem correr, querem pular, são pequeninos ainda, isto é normal. Agora, isto vem dar força às nossas pretensões de querermos que a escola secundária seja requalificada. Porque foi para isso que nós comparámos aquele bocado do terreno relativo à EB23, foi com esse sentido, ou seja, construímos o centro escolar e nós, Câmara, cumprimos a nossa parte. E aí penso que o professor Rogério, que foi o que iniciou este processo, me vai dar razão. Nós cumprimos a nossa parte, foi construir o centro escolar, está aberto, está a funcionar, tudo bem. Quem não cumpriu a parte deles foi o Ministério da Educação, que tinha, do lado deles, requalificar a escola secundária para os alunos da EB23 passarem para cima. Posso dar só uma cena aqui na nossa conhecimento? Ora, muito bem, eu tive a oportunidade de dizer aqui que esse processo do centro escolar, acho que isso já está mais que gasto, portanto, nós avançamos, fui eu que comprei o terreno, em nome da Câmara Municipal, como é evidente, e mandei fazer o projeto da forma como ele está feito, fui eu, o Dr. António Carlos deu-me essa liberdade, fui eu que o desenhei, quer dizer, que escolhi as peças e falei com o arquiteto, e a obra estava a decorrer, estava em fase terminal quando os senhores tomaram posto. Portanto, aquela obra é da nossa inteira responsabilidade, como todos sabem. E de quando em vez, fala-se, não sei o que, na falta de espaço. Eu já falei aqui mais do que uma vez, portanto, que se comprou o antigo ciclo preparatório, atual EB2, porque ela, segundo me disse o Sr. Engenheiro João... peço desculpa, a senhora, então, diretora regional Helena Libório, é que passou aquilo para o património e depois nós avançamos com a compra daquele equipamento. Ora, muito bem. Acontece que foi apresentado, isto na sequência, depois de ter sido apresentado o projeto de 17 milhões de euros de investimento aqui em São Pedro do Sul, e, entretanto, o governo do Sr. Engenheiro José Sócrates, como sabem, desapareceu e depois entrou o PSD. E eu tive uma reunião, Rogério Duarte, tive uma reunião no gabinete do Sr. Ministro da Educação, conjuntamente com o Dr. António Carlos e o Dr. Zé Manel da escola secundária, e foi-nos garantido que a requalificação desta escola estaria nas prioridades desse governo. Esse governo já não existe, agora está lá um governo do PS, acho que está na altura da Câmara Municipal chamar à razão a promessa do Executivo do Engenheiro José Sócrates da requalificação da Escola Secundária de São Pedro do Sul, um investimento de 17 milhões de euros. Portanto, vocês têm, neste momento, todas as condições para avançarem com essa exigência. Uma vez que isto foi prometido na altura dele, foi a apresentação pública, feita aqui na Câmara Municipal, feita na escola secundária, aqui não foi pública, mas foi ali no gabinete, apresentaram o projeto todo, essas coisas todas, e agora acho que está na altura de se pôr um ponto final nisso, exigir, bater o pé, de concretizarem aquele investimento que foi prometido pelo Governo Socialista aqui no município de São Pedro do Sul. É evidente que eu peço desculpa aqui à minha colega, mas eu compreendo perfeitamente e a justificação que a senhora vereadora disse está corretíssima. Portanto, aquilo, independentemente de estar ainda, penso que ainda não está completamente pago, mas deve estar quase pago pela Câmara Municipal, portanto, a compra daquele espaço, daquele equipamento, mas continua ainda sob a responsabilidade da DGEST. Portanto, a Câmara Municipal não tem obrigatoriedade nenhuma de fazer intervenções naquele espaço, nem na secundária. Portanto, fala-se, sim, digamos, numa perspectiva de boa colaboração e de bom relacionamento institucional. Agora, não tem obrigatoriedade nenhuma de as fazer. Porquê? Porque ainda nem sequer, digamos, o Ministério da Educação abandonou aquele espaço que ainda utiliza e nem sequer está a pagar
a renda, como se calhar nesta altura está na altura de se acertarem contas com o Ministério da Educação acerca disso, porque o espaço... A doutora Catarina ainda quer falar. Eu já termino. Era só isso, era só mesmo para deixar essa nota aqui ao Executivo. Eu também só queria dar uma nota ao Sr. Vereador, é que o senhor há pouco falou que a Câmara Municipal tinha comprado o terreno, mas o Sr. Vereador comprou e esta Câmara Municipal há 2 anos está a pagar o terreno. 5 mil euros por mês, para que todos tenham conhecimento. Doutora Catarina. Continuou a pagar, que já não está a pagar há 2 anos. O senhor comprou, mas nós pagamos. Não, o senhor Vereador, a Câmara não assumiu, eu comprei e fiz um negócio tão bom que foi para pagar em 6 anos. E nós estamos a pagá-lo. Isso é que são Sr. Vereador, faz favor. Relativamente à responsabilidade de quem tem que diminuir os locais de risco nas escolas, neste caso as crianças não têm culpa rigorosamente nenhuma. A única coisa que eu pedia e solicitava a bem delas e e de todas as crianças que lá andam e vão andar, e enquanto não é feito esse prolongamento, esse espaço, a melhor qualidade, era prevenirmos próximos acidentes, que isso é que eu acho que é importante, independentemente de ser o nome de gesto, ou outro nome qualquer, era se nós podíamos fazer alguma coisa para que mais nenhuma criança caísse dali para baixo. E evitarmos efetivamente mais traumatismos, pernas partidas, ou braços, ou cabeças, porque efetivamente aqui lá há pontos que têm mais de 2 metros de altura e uma criança que se senta ali, como eu vi, e sem querer venha um que tropece e faça com que essa criança caia, é um problema. E não vale a pena depois nós dizermos que não avisámos, que foi porque era de gesto ou era deste ou daquele. Se nós pudermos colocar lá uma vedação e efetivamente eliminar aquele ponto negro daquela escola, independentemente que demore 1 ano ou 2, estamos a evitar potenciais acidentes. E isso aí nós não sabemos as lesões que depois essas crianças virão ter no futuro, como uma queda. Pronto, porque efetivamente em termos de estatística é entre os 10 e os 14 anos que mais quedas têm nos recreios das escolas, ou por escadas, ou por corrimões, ou por empurrões. É neste hiato de idades que acontecem as lesões. Se nós pudermos evitar, pronto, é só isso que eu queria chamar a atenção e pedir efetivamente alguma ação para que não se chegue ao fim do ano escolar e possa haver mais outro acidente. Entrando no período da ordem de trabalhos, queria só alertar que a próxima reunião da Câmara Municipal, em virtude do dia 9 de fevereiro ser Carnaval, passará para o dia 10. Sob ponto 3, aprovação da ata da reunião ordinária do dia 7 de janeiro de 2016. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre a mesma. Posto à votação, alguém vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4, assuntos para conhecimento e ratificação. Alguns dos senhores vereadores precisam de informação sobre algum ponto. Ponto 5, proposta de revisão do valor das cotas da Adrimar. Alguns dos senhores vereadores precisam de informação. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? A deliberação vai no sentido de pagar a cota de 500 euros. Era 249, triplica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Proposta de atribuição de desconto em fatura de abastecimento domiciliário de água ou de resíduos sólidos aos consumidores que adiram débito direto ou fatura eletrónica. Posso explicar? Eu se calhar logo explico. Pronto. Nós sentimos por parte dos nossos consumidores, sobretudo aqueles que estão a residir fora do concelho, duas necessidades. Uma tem a ver com a necessidade de poderem ter débito direto para lhes tornar mais fácil o pagamento a tempo e horas. Estamos a falar aqui na fatura da água e na fatura dos resíduos sólidos para aquelas situações que tenham só resíduos sólidos. E, sobretudo, para que pudessem ter fatura eletrónica, porque muitas vezes o que acontecia era que a fatura ia pagar ao local de residência, as pessoas estavam fora, não pagavam, e depois chegavam cá nas férias ou noutra altura e acabavam por pagar com juros, e é uma situação que se lamentava. E para nós, numa política de modernização administrativa e de contenção de custos, também é vantajoso e podermos alargar esta faculdade das pessoas poderem ter fatura eletrónica e também o débito direto a todos os consumidores que sejam consumidores de água da nossa rede, e para quem tem também resíduos sólidos urbanos. E a proposta é no sentido de sempre, isto é, uma proposta
em qualquer altura, qualquer consumidor que adira à fatura eletrónica terá na fatura seguinte um desconto de 5%. Mesmo aquelas situações de um consumidor que venha a pedir uma ligação de água daqui a um ano, e se depois quiser ter fatura eletrónica, na primeira fatura terá 5% de desconto. Isto é válido para os consumidores que já existem e para os que possam vir a existir no futuro. E também 5% de desconto para quem quiser aderir ao débito direto, para o efeito, quer para um caso, quer para o outro, junto aqui do nosso gabinete de atendimento ou por e-mail, comprovando a titularidade e no caso o NIB para o débito direto, poderão ter a disponibilidade destes dois serviços. Há aqui só um compasso de espera após esta aprovação, que será até nós termos o sistema de faturação adequado para o efeito. Assim que estiver adequado, sempre que haja por parte dos nossos consumidores a adesão a qualquer um destes serviços, terão na fatura seguinte este desconto. Isto é, se aderirem ao mesmo tempo à fatura eletrónica e ao débito direto, terão um desconto de 5 mais 5% na fatura seguinte. A proposta é simples. Mas é na fatura seguinte ou na subsequente? É só uma? É só numa, claro, só numa. Não é para todo sempre, obviamente, não é? Só numa. Só na fatura seguinte. E nas componentes, quer na componente fixa, quer na componente variável, dos consumos de água, no caso, e nos resíduos, no valor da tarifa que pagam, que é de 12 euros agora por ano, 15 euros agora por ano. Mas na documentação que vai... 2,5 euros por mês. No documento que vai para a Casa das Pessoas com a referência multibanco, não poderia ir também com a referência do débito direto para as pessoas aderirem? Isso é importante. Nós, nas próximas faturas, vamos já fazer referência às duas situações e vamos explicar às pessoas como é que poderão fazer, qual o procedimento para poderem adotar quer um sistema, quer outro. Iremos enviar junto com a fatura um pequeno folheto para explicar e a dizer como é que as pessoas podem aderir. Eu acho a iniciativa interessante. Agora, o facto de ser só uma também compreendo que não podemos estar aqui, até porque nós não podemos estar aqui a perder receitas, não é? Mas é um começo e é um primeiro. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Facto de esta senhora há muitos anos que utilizava as casas de banho existentes na ponte a troco de fazer serviços fins de semana, tanto na limpeza dessas casas de banho como também nas casas de banho públicas aqui do centro da cidade. Havia um compromisso de há muitos anos. Entretanto, a Câmara Municipal deitou abaixo aquelas instalações, a senhora ficou sem possibilidades de nada, são pessoas carenciadas. E a senhora vem pedir a isenção de pagamento. A nossa proposta é isentá-la. Posta à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8º, pedido de isenção de pagamento de tarifa de abastecimento domiciliário de água. Está aqui o número do processo, há aqui um parecer técnico. A proposta é aprovarmos o seguinte parecer técnico. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, proposta de atribuição de subsídio ao rancho folclórico juvenil da Freguesia do Sul para apoio ao encontro das Janeiras. A proposta vai no sentido de se atribuir um subsídio de 150 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Proposta de renovação de protocolo de parceria entre o município e a Associação de Bandeira Azul da Europa respeitante ao programa Ecoescola. A proposta é no sentido de continuarmos com este protocolo e assinarmos o protocolo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º, proposta de atribuição de subsídio à Associação Atileira, à Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Lourosa para apoiar a realização do 5º Festival Folclore. Eles vieram-nos dizer que ainda não sabiam bem a data e que ainda queriam formular a proposta no sentido, de forma que eu iria retirar este ponto da ordem de trabalhos, não será discutido, Sr. Girão.
Ponto 12º. Pedido de empréstimo de bens para a utilização do curso carnavalesco apresentado pela Associação Cultural e Recreativa de Negrelos. A Associação de Negrelos vai realizar mais uma vez o Carnaval. Eles precisam de... Dava-lhe jeito aquela ponte de madeira que nós tivemos aqui na nossa festa de Natal e 4 pinheirinhos. A nossa proposta é no sentido de, sim senhora, lhe emprestarmos esse equipamento para porem num dos atrelados. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, proposta de atribuição de subsídio à Associação Cultural, Recreativa e de Negrelos para apoio à realização de cortejos carnavalescos. A proposta da Câmara Municipal é atribuir-lhe um subsídio no montante de 3.750 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, uma proposta de atribuição de subsídio à Associação Recreativa e Cultural de Santa Cruz da Trapa para apoiar a realização de cortejos carnavalescos. A proposta é atribuir-lhe um subsídio de 1.500 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º, proposta de atribuição de apoios regulares às entidades esportivas para o ano 2016. Há aqui uma proposta vinda do nosso técnico superior. Alguém precisa de alguma explicação? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º, proposta de aquisição de espetáculos de teatro ao cénico Grupo de Teatro Popular São Pedro Sul. A ideia é nós adquirirmos 5 espetáculos ao cénico no montante de 200 euros e esses 5 espetáculos circularem pelas nossas freguesias onde houverem palcos e sedes em condições para poderem apresentar o seu espetáculo de teatro. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º, ação social escolar, processo. Há aqui um parecer técnico. A nossa proposta é seguirmos o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º, pedido de cedência de stands apresentado pelo município de Celúrico da Beira. A nossa proposta é cedê-los. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, outra Câmara Municipal a pedir-nos também a cedência de stands, é a Câmara Municipal de Fóruns de Algodres a pedir-nos a cedência também desses stands. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º, pedido de apoio para a realização do 5º Termas Handball Cup apresentado pela Associação Desportiva Academia de Handball de São Pedro Sul. Alguém precisa de alguma informação? Há aqui um conjunto de solicitações que eles nos pedem, que não são da nossa responsabilidade, e eu gostaria que a deliberação ficasse o apoio da Câmara Municipal, todo o apoio logístico evidenciado no requerimento deles, sobretudo todos os transportes que são aqui pedidos de serem suportados pela Câmara Municipal, e toda a promoção e divulgação do evento, porque eles depois fazem aqui um pedido à Câmara Municipal de Vouzela e à Câmara Municipal de Oliveira de Frades e aos agrupamentos de São Pedro Sul. Obviamente isto não é da competência da Câmara Municipal. Posto à votação, alguém vota contra esta proposta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 21º, pedido de cedência do Cineteatro Jaime Gralheiro apresentado pelo agrupamento de escolas de São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 22º, pedido de cedência do Cineteatro Jaime Gralheiro apresentado pelo Cénico Grupo de Teatro Popular. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º, proposta de alteração da deliberação 293/15 respeitante à redução da prova de perícia automóvel. Aqui, na altura, nós em junho aprovamos o apoio, só que o apoio era uma entidade que era a Slalom Clube de Viseu, e o apoio é para o Clube de Automóvel de Viseu, foi quem fez a prova. A entidade estava mal. Mas, senhores líderes, Sim. isto, eu percebi, estava aqui, já vinha há data de tempo, depois eu estou aqui na data de despacho e tal, há aqui um que diz que ele desista, não é? Sim, depois passou para outra entidade que foi quem realizou, e nós não tínhamos dado conta que na deliberação, na nossa deliberação de junho, tinha sido colocado mesmo o nome da organização. Mas quem organizou o evento foi efetivamente Clube Automóvel de Viseu. Foi o Clube Automóvel de Viseu, tenho a certeza? Sim, tenho. Então foram eles que fizeram a cronometragem, foram eles que deram os prémios, foram eles que fizeram isso tudo. Se estivesse lá, eram eles que estavam lá. Não foi isso que me chegou aos ouvidos, mas... Então, vá ver ao site. Então confio na sua palavra, é evidente que... Pronto, aquilo que eu tinha ouvido é que
tinha sido organizada pelo gente aqui de São Pedro. E só que há gente de São Pedro que faz parte do clube de Automóvel Viseu. Afinal havia outra. Pronto. Afinal havia outra. Pronto, estou esclarecido. Posto à votação. Completamente Alguém vota esclarecido. contra? Já percebi Alguém se tudo. abstém? Aprovado por unanimidade. Já Chegou ao fim percebi esta tudo. sessão. Muito obrigado pela vossa presença, principalmente aos seus jornalistas.